Você já pensou como Deus não tolera certas atitudes? A Bíblia fala de 7 pecados que o Senhor abomina e que precisam ser combatidos em nós. Hoje, no programa Verdade e Vida, Reverendo Hernandes Dias Lopes traz uma mensagem séria, mas necessária. Inscreva-se no canal e ouça com atenção. Muito bem, eu quero conversar com você hoje sobre um assunto solene. É preciso tratar desse assunto. Quero falar sobre 7 pecados abomináveis. É isso mesmo. Está em Provérbios 6, 16 a 19. Vamos ouvir a leitura desse texto. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Bom, pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado é um insulto à santidade de Deus. Pecado, na linguagem do apóstolo Paulo, é maligníssimo. É o pior de todos os males. Pior do que a doença, do que a solidão, do que a própria morte. Porque esses males todos não podem nos afastar de Deus, mas o pecado nos afasta, no tempo e na eternidade. Quando Salomão estava escrevendo o livro de Provérbios, ele elenca aqui 7 pecados que a alma de Deus aborrece. Mas o 6º pecado, são 6 que a alma de Deus aborrece, mas o 7º pecado, a alma de Deus abomina. Quais são esses pecados que entristecem e aborrecem o coração de Deus? O primeiro pecado é o pecado do orgulho. Está escrito assim: olhos altivos. Sabe aquela pessoa que olha o outro de cima para baixo? De tamanco alto? Que se julga melhor do que os outros? Mais inteligente, mais bonito, mais esperto, mais isso, mais aquilo? Sabe aquela pessoa que na linguagem brasileira tem o rei na barriga? Que despreza as outras pessoas? Que se coloca acima das outras pessoas? Pois é, orgulho é um pecado que Deus abomina. A Bíblia diz que Deus rejeita a soberba, mas dá graça aos humildes. Segundo pecado que o Senhor aborrece é o pecado da mentira, língua mentirosa. Mentir é falsear a verdade. Mentir é enganar as pessoas com uma palavra que não expressa a realidade dos fatos. Mentira é aumentar um fato para levar vantagem. A mentira é um engodo, é um engano, é uma farsa. A mentira tem identidade, tem genealogia. O diabo é o pai da mentira. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Há pessoas que têm o hábito de mentir, são contumazes na mentira. Não são confiáveis. A palavra dessas pessoas não tem peso, credibilidade. A mentira destrói o caráter, arruína a reputação, solapa a virtude, destrói a vida. Deus abomina a mentira.
O terceiro pecado que Deus rejeita e abomina é o assassinato. Está escrito aqui, mãos que derramam sangue inocente. Gente que tira a vida do outro, não porque esse outro atentou contra ele, mas que o faz mesmo o outro sendo inocente. E nós vivemos nessa sociedade violenta, perversa, que por causa de algo tão banal é capaz de tirar a vida do outro. Um tênis, um telefone celular. A vida está sendo banalizada. Deus abomina aquele que derrama sangue inocente. A prática do assassinato, seja na vida intrauterina, seja em quaisquer outras circunstâncias, é algo tão severo para Deus, que lá na antiga aliança, a pessoa era punida com a própria morte. Quem tira a vida do outro, paga com a sua própria vida. Então, há formas de matar hoje que não é apenas puxar o gatilho ou dar uma facada. Há outras formas de matar. 1 de João 3,15 diz que se você odeia o seu irmão, você é assassino. Porque é do coração que procedem os maus desígnios. O ódio vai desembocar, às vezes, na violência. E ainda que esta pessoa não seja ferida e tombe na vala da morte, o coração que odeia deseja a morte. E Deus abomina isso. Mas ainda, em quarto lugar, há o pecado da maldade. Veja você comigo. Olha aí. Coração que trama projetos iníquos. Sabe a pessoa que maquina o mal? Hoje você vê isso todo dia, toda hora na internet. Pessoas que ligam para você, para passar a perna em você, para enganar você, para você cair no alçapão do engano. Pessoas que vivem lá, talvez nas prisões ou fora delas, ou talvez nas mais altas rodas da sociedade, talvez no campo das cortes, ou dos palácios, ou dos parlamentos, maquinando, tramando, urdindo meios, formas de saquear, de roubar, de se corromper, de alcançar a riqueza ilícita, fácil. Mesmo que outras pessoas, às vezes, sejam prejudicadas, como acontece hoje nessa CPMI do INSS. Gente roubando os velhinhos, pessoas inválidas, pessoas vulneráveis, tirando o pão da boca do faminto, tirando o remédio da pessoa doente, para se locupletarem, tramando, urdindo, maquinando no coração projetos maus, para tirar o direito do outro, para roubar o que é do outro. A Bíblia diz que Deus abomina isso. Essas pessoas podem escapar das mãos da justiça humana porque está corrompida também, mas jamais escaparão da justiça divina. O que o homem semear, isso ele ceifará. Mas ainda, a violência, olha o que está escrito: pés que se apressam a correr para o mal. Veja você que a pessoa não apenas corre para o mal, ela se apressa para fazer o mal. Essa pessoa, ela é violenta. Ela não tem nenhum pejo, nenhuma vergonha, nenhum constrangimento de fazer o mal contra o seu próximo. Ela urde planos e se apressa para botar esses planos em ação. E Deus abomina isso. Você precisa nutrir no seu coração sentimentos nobres, amar o seu próximo como você ama a você mesmo.
E a Bíblia chega a dizer que você não deve amar apenas quem ama você. Você deve amar até os seus inimigos. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Você paga o mal é com o bem. Você vence o mal é com golpes de bondade e não de violência. Que os seus pés se apressem para fazer o bem. Que os seus pés se apressem para ser um ministro da reconciliação. Que os seus pés se apressem para espalhar as boas novas de salvação e não ser um agente de morte e de violência. Mas, em sexto lugar, Deus aborrece e abomina é o perjuro. Olha o que está escrito aqui. Testemunha falsa que profere mentiras. Gente que conhece a verdade, que sonega a verdade, que oculta a verdade, que faz denúncia falsa, ou por pressão, por covardia, ou por vantagens financeiras. O pecado condenado aqui é o pecado que acontece nas cortes, onde a pessoa é chamada como testemunha e chega lá, ela diz que viu o que não viu o que viu, e acaba prejudicando a pessoa inocente, ou por pressão da corte, ou por sedução financeira. Testemunhas falsas, perjúrio. Deus abomina isso. Mas o sétimo pecado, que o texto diz, 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina. De todos esses pecados, orgulho, mentira, assassinato, maldade, violência e perjúrio, este pecado é o que mais Deus abomina. E que pecado é esse? Está escrito. E o que semeia, contenda entre irmãos. Sabe aquela pessoa que fica atiçando, leva e traz, promove discórdia, bota gasolina no fogo, joga uma pessoa contra outra, espalha boatarias, denigre a imagem, assassinato de reputação, gente que joga um irmão contra o outro, gente que quer ver o circo pegar fogo, gente que não tem zelo pelo nome do outro, pela honra do outro, pela vida do outro. Deus abomina isso. Numa linguagem bem brasileira, esse é o fofoqueiro. Numa linguagem mais eletrônica, esse é o espalhador de fake news. Este é o que, antes de verificar se um fato é verdadeiro, já espalha uma notícia ruim sobre a pessoa e denigre a sua imagem, solta um saco de penas numa montanha e não se recolhe todas mais. O pecado é maligníssimo. Então está na hora de você e eu nos arrependermos dos nossos pecados e clamarmos pelo perdão de Deus e mudarmos a nossa conduta. Eu vou orar com você. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao meu coração e ao coração de todos aqueles que agora nos assistem, para que não venhamos a ser transgressores no sentido de praticar esses pecados que a tua alma aborrece e abomina. Ajuda-nos, Senhor. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. O Evangelho confronta, transforma e liberta. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa refletir sobre isso. E também torne-se um parceiro em missão do Verdade e Vida. Para fazer isso é muito fácil, só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. O telefone está aparecendo aí na tela, código de área 11 9 47 18 94 50. Você vai receber gratuitamente devocionário Gotas de Esperança para a Alma e instruções para saber como se tornar um parceiro em missão. Acompanhe também as nossas redes, sempre buscando pelo @canal Verdade e Vida e pelo @IPB Oficial. Juntos, vamos proclamar a verdade que transforma.